Estamos começando nossa live Notícia Bahia. Lembrando para você sempre acessar aí o nosso portal noticiabahia.com e também o nosso parceiro bandba.com.br. Hoje eu estou apenas aqui com com Oscar Paris, nosso parceiro, nosso amigo. Hoje dia 1º de fevereiro de 2025, Oscar. Tudo bem com você? Bom dia, meu amigo Frank! E que grande sábado, né? Sabendo que amanhã já é dia de Iemanjá, 2 de fevereiro, e o Bavi de número 500, ou seja, um fim de semana recheado, meu caro Frank. Vamos falar, além da festa de Iemanjá, vamos falar também da volta de Neymar e outros repatriados, e também, como você falou, o Bavi edição número 500, né? Rapaz, são muitos jogos, hein, Oscar? Vamos começar a falar sobre... É uma história, né? É uma história, 500 jogos é uma história que começou há muitos anos atrás, há décadas atrás, e que tem aí alimentado essa rivalidade que, por um lado, é bastante saudável, a rivalidade é interessantíssima no futebol, é o que move o futebol, na verdade, mas a gente, infelizmente, chegou numa época em que agora os Bavis são realizados com torcida única, porque a violência tomou conta do futebol, tomou conta do entorno dos estádios e não pode mais se permitir, pelo menos aqui na Bahia, que duas torcidas rivais se encontrem no mesmo estádio. O que é uma barbaridade, né? Sem dúvida. Vamos começar a falar primeiro sobre a festa de Iemanjá? A festa de Iemanjá. Poxa, que festa, hein, Frank? Que horas você vai chegar? O normal é chegar bem cedo, né? 6 horas da manhã, o pessoal já tá chegando por lá. Mas cara, o interessante, Frank, é que tudo indica que este ano, né, segundo a previsão dos meteorologistas, é que esse 2 de fevereiro seja o mais quente dos últimos anos. Aí você imagina, um calorão de quase, sensação térmica de quase 40 graus, num Rio Vermelho entupido de baianos e turistas. Quer dizer, a festa é boa, mas é quentinha, né? Na sexta-feira teve a maior temperatura de Salvador, né, nesse verão, que foi 34,9 graus, praticamente 35 graus na capital baiana. Nossa. E isso é o que mostra o termômetro, porque a sensação térmica é ainda pior, né? É muito maior. Mas o baiano vai de qualquer jeito, fazendo chuva, fazendo sol. Exatamente. E eu faço aqui minhas as palavras dos ambientalistas, né? Para que as pessoas que vão até o Rio Vermelho ou em qualquer lugar da orla depositar o presente para Iemanjá, que tenha cuidado para não poluir, que não leve vidro de perfume, que não leve coisas que não tem plástico, esse tipo de material que a gente sabe que não vai se diluir, não vai se degradar dentro da água e ficar anos, milhares de anos poluindo os nossos oceanos, os nossos mares, as nossas praias. Então, por favor, você que vai colocar o presentinho no balaio, lembre-se, nada de plástico, nada de vidro, nada que possa macular a imagem da nossa grande Iemanjá. E só falando um pouquinho aqui da festa da história, né? A festa em homenagem a Iemanjá, completando aí 103 anos, teve início em 1923, quando um grupo de 25 pescadores resolveu oferecer presentes à Mãe das Águas. Nesta época, os peixes estavam escassos no mar, Oscar, e desde então, todos os anos, os pescadores pedem a Iemanjá que lhes dê fartura de peixes e um mar tranquilo. Isso explica a história, né? Como tudo começou. Totalmente arrepiado aqui, ó. E tem um detalhe, Frank, que é super interessante na festa de Iemanjá. É a única festa da religião do candomblé, por assim dizer, de religião de matriz africana, que não tem sincretismo. Iemanjá é a única representante das religiões afro-brasileiras que não tem sincretismo com a Igreja Católica, né? Santa Bárbara, Iansã e por aí por diante. Iemanjá não. Iemanjá é Iemanjá, e só. E parece que a história, né, entre 22 e 23, historiadores falam que foi nessa época, os pescadores estavam numa missa com um padre. E nessa missa, o padre foi contra a Iemanjá, né? A sereia, né? A mulher com
né? Contra a idolatria, contra o culto à imagem da Iemanjá. Disse que seria a ignorância dos pescadores. Os pescadores se revoltaram e começaram a fazer as oferendas a partir desse momento, desta época, né, 1923. De forma independente, né? Sem necessidade da bênção da Igreja Católica, como acontece com os outros santos, os outros orixás, que são identificados através do sincretismo. Né? No caso da Iemanjá, no caso de Iemanjá, não tem essa história. É Iemanjá, Iemanjá e Iemanjá. Tô passando imagens bonitas dessa, hein, Frank? Passando algumas imagens antigas, né, dos pescadores. Lindas imagens. A época dos veleiros ainda, hein? Acredito que seja 1960 aí, né? Eu não consegui ver o ano da foto. Nessa época, os veleiros dominavam a Baía de Todos os Santos, o recôncavo de uma maneira geral, né? Os produtos, os insumos que vinham do interior vinham, evidentemente, por mar, por rio e por mar, e desembocavam aqui na Baía de Todos os Santos. E esses veleiros eram o meio de transporte utilizado na época. Mais uma foto aqui a gente mostrando o Rio Vermelho. O bairro mais boêmio da Bahia, né? Eu diria, né? Não só de Salvador, talvez o bairro mais boêmio da Bahia, né? Tem uma energia diferente o Rio Vermelho, né? Eu não sei se o soteropolitano entende o que eu estou falando, mas você vai à noite no Rio Vermelho e sente uma coisa diferente, né? Tem uma aura diferente. Desde que Caramuru chegou náufrago no Rio Vermelho, conheceu Catarina, Paraguaçu, o Rio Vermelho nunca mais foi o mesmo. E tem uma história muito interessante que eu escrevi esses dias para uma revista aqui mesmo da Bahia, sobre essa história de Caramuru, que não tem muito a ver, evidentemente, com Iemanjá, mas aproveitando o gancho já que Rio Vermelho, para contar aqui que o nosso Caramuru, ele tem como descendentes mais de 50 milhões de brasileiros. Você acredita isso? 50 milhões? 50 milhões de brasileiros são descendentes diretos de Caramuru. Porque ele não fez filhos apenas com Catarina Paraguaçu. Ele tinha uma espécie de aranha ali, né? Ele era meio saidinho, digamos assim. Então, tem 9 filhos dele com ela registrados. A época já dizia isso, que até o próprio Dom Pedro era assim também, né? O pessoal era meio saidinho, não podia ver uma Índia, né? Os caras vinham da Europa, cheio de roupa, as Índias aqui com os belos corpos nus, acaba difícil de resistir, né? Mas o fato é que Caramuru teve 9 filhos com Catarina Paraguaçu e outros tantos fora do casamento. E, segundo estudos antropológicos e tal, ele teria hoje descendentes diretos no Brasil, de mais de 200 e poucos milhões de habitantes, pelo menos 50 milhões, pelo menos um terço de brasileiros, são descendentes diretos da árvore genealógica de Diogo Alves Caramuru. Olha que informação, gente. Oscar trazendo aí informação da história, não só da Bahia, mas do Brasil. Que bacana. Claro. Aí é a história do Brasil, né? Do Brasil. Salvador, Bahia, Nordeste, é uma história que faz parte da história do Brasil. O Brasil nasceu aqui, né? Então, o resto tudo é interior, como diria Gilberto Gil. Falando um pouquinho de política em relação à festa de Iemanjá, esse ano o governador e o prefeito vão em horários diferentes, Oscar. Eu acho que eles não deveriam nem ir. Mas você sabe que já chega o senhor do Bonfim, né? Já chega a festa do Bonfim, que cada um vai com o seu grupo, com a sua claque, com a sua equipe e tal, aí mostra, dá discurso, blá. O Rio Vermelho nunca foi muito afeito a esse tipo de manifestação política. Quer dizer, bastante afeito a manifestações políticas populares. O povo se manifestar, tipo a mudança do Garcia no Carnaval, pode acontecer lá no Rio Vermelho. Agora, políticos eleitos, homens que comandam a cidade ou o Estado, sinceramente, acho que não deveriam participar politicamente da festa. Ir lá se divertir, curtir, largar o seu balaio, o seu presente, beleza. Agora, fazer política na festa de Iemanjá, sinceramente, não vejo link, Eu também não, mas a gente sabe que acontece, né? Acontece. Agora não custa nada pedir para eles ficarem em casa. Né? O Jerônimo tem chegada prevista, o governador da Bahia, né? Para quem assistir a gente saber, Jerônimo Rodrigues, tem chegada prevista às 6 horas da manhã, quando ele deve ser recepcionado por lideranças religiosas e vai seguir encaminhada até o barracão
da colônia de pescadores E1, de onde saem as oferendas para a Rainha do Mar. Já Bruno Reis, ele chega às 15h30, amanhã, né, dia 2, quando vai participar da saída da procissão de entrega de presente principal na praia, reverenciando Iemanjá. Então, um vai pela manhã, bem cedinho. Ou seja, um vai pela manhã, outro vai pela tarde. Pelo menos não haverá um conflito normal que acontece no Bonfim. Eles não querem se cruzar, mas... Conflito que eu digo não é conflito, não é briga, não é nada disso. Eu falo conflito de interesses, né? Cada um levando a sua bandeira. O que não está errado. Eu só acho que politizar demais as festas de largo acaba descaracterizando essas festas. Não é à toa e não é por acaso que hoje em dia já não temos tantas festas de largo como tínhamos antigamente. Hoje em dia temos Itapã, Senhor do Bonfim, Iemanjá, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas não se tem mais Pituba, por exemplo. A segunda-feira, Boda da Ribeira, por exemplo, eu não tenho notícias. Quer dizer, as grandes festas de largo, Frank, que atraiu a massa de Salvador, essas estão rareando, e muito por causa dessas manifestações. Exatamente, exatamente. Você costuma ir, Oscar, para a festa de Iemanjá? Costumo. Eu sou um festeiro, né? Eu sou um abaianado. Eu tenho mais tempo na Bahia do que na minha terra natal. Então, os costumes, as tradições da Bahia, de Salvador, por exemplo, são coisas que me comovem muito, porque são coisas que eu não fui acostumado desde pequeno a ver, e evidentemente quando vi em loco, estando presente, fazendo parte, é claro que eu me apaixonei por todas essas manifestações, exatamente por serem espontâneas, exatamente por ser uma manifestação de cunho popular, e como você mesmo lembrou, criada por pescadores que estavam aí necessitados de que o peixe aparecesse, né? E aí eles resolveram homenagear Iemanjá, e isso está aí. Quantos anos, Frank? 106, se não me engano, né? 103. 103, 103, perfeito. Você vê, é uma festa centenária, já que caminha aí para o bicentenário, né? Então, evidentemente, que os políticos têm interesse e sabem que uma multidão de eleitores estará nessa festa, né? Os eleitores estarão presentes na festa de Iemanjá. Então, é aquela coisa, quem não é visto, não é lembrado. Eu boto a carinha lá e vai sair no jornal, vai sair na mídia que eu estive lá. Então, a gente entende. Se aprova, se acha bom, se é ruim, aí foi o íntimo de cada um, né? Mas a Bahia é livre, a festa é livre e você faz nela o que quiser, desde que não agrida, desde que não ofenda, desde que não atrapalhe a vida do outro. Então tá tudo certo. E assim, a festa de Iemanjá, ela reúne milhares de pessoas lá no Rio Vermelho e também em pequenos bairros, até na ilha de Taparica, mas o centro maior, o epicentro maior é no bairro do Rio Vermelho, que acontece a festa de Iemanjá. Agora, desculpa, Frank, perdão, amigo. Só para lembrar que, na verdade, a festa de Iemanjá também é uma festa de Oxum, né? Ou seja, as oferendas em Água Doce também acontecem no 2 de fevereiro, tanto é que o Dique do Tororó é um dos locais de entrega de balaios de presente para Oxum, no caso, a mãe das águas doces, né? E que acontece hoje, né? Dia 1º. Que é um dia antes, bem lembrado. No caso, já aconteceu ou está acontecendo, né, Frank? Exatamente. E completando que a festa reúne milhares de pessoas, não só do candomblé, né? Mas também católicos, turistas, pessoas que vão para fazer oferendas, outras não, para curtir a festa, comer uma feijoada. Então, a mistura, né? Tem as fanfarras, tem as casas do bairro que fazem também os eventos. Né? As feijoadas, né? Ruas, as feijoadas. Na verdade, a festa de Iemanjá, a homenagem a Iemanjá começa com as reverências logo pela manhã. Mas minutos depois, ela já se transforma numa festa totalmente profana, né? Onde a galera vai para beber, para comer, para se divertir, para dançar, para cantar, porque muitos grupos, muitas manifestações culturais, folclóricas, ficam ali no entorno do Rio Vermelho. As bandinhas aparecem lá o sopro, aparece o pessoal do repique, da batucada. Quer dizer, tem várias manifestações ocorrendo ao mesmo tempo na mesma festa, né? Oscar, muito bem.
Falamos então um pouco da festa de Iemanjá, desejamos um excelente 2 de fevereiro para todo mundo. Meu aniversário é pertinho, é dia 4 de fevereiro. Olha! 2 dias depois. Então nesse balaio eu tenho que largar alguma coisa pensando em Frank. Pois é. Iemanjá, me dê presente também. Parabéns desde já, meu amigo. Obrigado, Oscar. Vamos falar sobre... Não é todo dia que se faz 25 anos, né, irmão? É, sem dúvida. Tô novinho ainda. Vamos mudar de assunto? Bora! Ou quer completar mais alguma coisa? Não, só quero dizer que as pessoas que... Eu quero reiterar, né? Que as pessoas que participarão da festa de Iemanjá vão com um espírito leve, com um espírito livre de confusão, vão para curtir mesmo. E sempre lembrando, o mar não é local de objetos poluentes, ok? Então, faça sua festa, faça sua homenagem à Rainha das Águas, mas com respeito ao próximo, a quem está do lado e, evidentemente, com respeito ao mar e ao meio ambiente. Ótimo. Vamos pular, então, para outra editoria, outro assunto. Vamos falar de esporte. E quem voltou essa semana aí para o Brasil, né, foi o Neymar. E vamos falar aí da volta de Neymar e outros repatriados. Oscar Paris, o que é que você acha sobre isso? O Neymar, ele voltou para o Santos? Isso, veja só, a impressão que dá, pelos nomes que estão chegando, não apenas Neymar, é que nós teremos um campeonato brasileiro dos mais técnicos, né? Dos melhores dos últimos tempos. Por quê? Porque além de Neymar no Santos, que é, evidentemente, o melhor e maior jogador brasileiro em atividade na atualidade, embora esteja machucado, voltando de lesão, ele ainda é o grande Neymar, né? Não há a menor dúvida de que no Brasil ele é a grande referência técnica. E na seleção brasileira ele tem um espaço sem a menor sombra de dúvidas, é ele mais 10. Mas você veja que ao mesmo tempo que o Santos está trazendo Neymar, o São Paulo repatriou Oscar, o Vasco repatriou Felipe Coutinho, e aí por diante. Quer dizer, vários jogadores, agora mesmo Danilo está chegando para o Flamengo, quer dizer, vários jogadores que disputaram a última Copa ou a penúltima Copa do Mundo estão retornando ao Brasil. É claro que a expectativa é que esses jogadores deem uma qualidade técnica muito maior para o nosso Campeonato Brasileiro. É claro que eles vão puxar o sarrafo para cima, porque são jogadores muito experientes, jogaram mais de 10 anos na Europa, conhecem tudo de futebol, sabem os caminhos, os atalhos do campo. Então, promete um Campeonato Brasileiro legal em função dessa repatriação de jogadores que têm realmente renome internacional. E no caso de Neymar, a gente sabe que ele vai, nesses 6 meses de contrato com o Santos, ele vai estourar, bater recorde de venda de camisas, vai bater recorde de público na Vila Belmiro. E, detalhe, os torcedores brasileiros terão a oportunidade de ver Neymar de perto. Por exemplo, a dupla Davi vai enfrentar o Santos, Bahia e Vitória, cada um 2 vezes. Uma em Santos e a outra em Salvador. Se nesses 6 meses a tabela ajudar, porque não foi publicada ainda, ajudar que o Neymar jogue 2 vezes na Bahia, contra Bahia e Vitória, então o torcedor baiano vai ter 2 oportunidades de ver Neymar, o maior jogador brasileiro da atualidade, de pertinho. O que é muito legal, né? Porque a gente só conseguia ver os nossos grandes ídolos, né? Os grandes jogadores da seleção brasileira e tal, os grandes jogadores brasileiros do mundo, a gente só conseguia ver através da televisão, jogando por equipes da Europa. No caso do Neymar, nem na Europa estava mais, estava na Arábia. E aí está interessante que ele volte mesmo, porque um detalhe, Frank, ele vai ficar 6 meses no Santos, mas ele já tem dinheiro para garantir a sobrevivência da sua 4ª geração. É dinheiro demais que Neymar tem. Provavelmente é um dos maiores milionários do Brasil hoje. Então o dinheiro não é a grande preocupação de Neymar, até porque esse contrato de 6 meses deixa claro o quê, Frank? Que ou o Santos vai ter que batalhar muito e ter parceiros, patrocinadores, para bancar Neymar depois desses 6 meses, ou o Neymar vai ficar 6 meses no Santos e depois, só uma Estados correção. Unidos para jogar junto com o Messi, ou então o Flamengo, que eu não sei porquê, é o sonho da maioria dos jogadores um dia vestir a camisa do Mengão. Só uma correção, o Neymar, ele não é milionário, ele é bilionário, bilionário. Eu estava vendo que entre PSG, primeiro Barcelona, né? PSG e o Al Hilal,
ele tem um faturamento que prêmio é esse aí? Ele tem um esse aqui é para você ver, ó, é uma imitação do Neymar comemorando o gol, ó, tá vendo? E justamente essa imitação do Neymar comemorando o gol virou troféu, tá vendo? Agora, é um troféu que está aqui em casa, mas eu não ganhei em baba nenhum, viu? Então, a estimativa é que ele, nesses 3 clubes, ele já tenha recebido cerca de 6 bilhões de reais, né? Aproximadamente aí $1 bilhão que ele tenha, né? Mas aí você não está contando a publicidade, os negócios, os investimentos, os imóveis. Evidentemente, a gente está falando só de dinheiro, né? Fora só do dinheiro do salário, melhor dizendo, falando só do dinheiro que vem do salário do jogador. Mas tem o garoto de propaganda, tem isso, tem aquilo, tem as aparições, tudo isso tem o barulhinho do caixa lá, né? Tudo isso cai uma moedinha no bolso desse rapaz. E né? falando também da moeda, acredito que, né, os especialistas dizem que ele vai receber menos, né? Quase 2% em relação ao que ele recebia, né? 2% em relação do que ele recebia lá na Arábia Saudita. Eu queria esses 2%. Ele vai receber 2% do que ele recebia lá no Santos, né? 2%. 2% seria o quê? Ele recebia quanto, para a gente poder fazer uma conta mais ou menos? Do que ele já recebia no Santos antes de sair do Santos? Ele recebe, parece que ele vai receber $160 mil, né? Dá uns 1 milhão e tanto no Santos, né? Com luvas e tal, parece que é 1.500.000. Para jogar 6 meses está bom demais, hein, Frank? Exatamente. Para jogar 6 meses, recuperar o futebol, recuperar a forma, ter novamente uma oportunidade de ir para a seleção brasileira e disputar certamente a sua última Copa do Mundo. Ou seja, não é só o dinheiro que está contando aí, né? Tem toda essa expectativa, essa projeção para Neymar no Santos, né? Que é se recuperar o próprio Santos, que anda caindo pelas tabelas, perdeu os últimos 3 jogos, recuperar a questão técnica do Santos, se recuperar fisicamente e, evidentemente, conseguir uma vaga na seleção brasileira para disputar aquela que será, com certeza absoluta, a sua última Copa do Mundo. E como ele disputou 3 e não ganhou nenhuma, quer dizer, a gente espera que ele volte realmente na ponta dos cascos que a gente está precisando, viu, Frank? Agora, o grande problema é que ele passou quase 2 anos jogando pouquíssimo, né? Lá no Al Hilal. 7 partidas. Al Hilal, né? Al Hilal. Ele jogou 7 partidas, né? Fez 1 gol 7. apenas e 3 passes, né? Como é que chama? 3 assistências. 3 assistências. Muito pouco. 2 anos, 1 gol, 7 partidas e 3 assistências, ou seja, ele fez um turismo lá. Agora, o problema é o seguinte, a gente também tem que ser realista. Neymar se machucou. Ele não ficou lá curtindo a cultura árabe. Ele não foi lá para fazer festa, ele foi lá para jogar futebol. E para, evidentemente, ter chances de mostrar ao mundo que ele ainda é o grande Neymar. O problema foram as lesões. E lesão para jogador de futebol, principalmente o que Neymar teve, é mais de 1 ano, 1 ano e meio só de recuperação. Recuperação da lesão. Depois você tem que voltar à forma. E depois você tem que readquirir a forma técnica. Então se explica porque o Neymar ficou 2 anos praticamente parado. Azar dos árabes, que pagaram não sei quantos barris de petróleo para ele. Ele ficou 2 anos se recuperando e tchau, bye. Agora, evidentemente que mesmo jogando apenas 7 partidas, tendo feito apenas 1 gol, mesmo assim, estando fora do campo, ele colocou os árabes no mapa do futebol mundial pelo simples fato de ser Neymar, como o Cristiano Ronaldo já havia feito também e continua fazendo, diga-se de passagem. A diferença é que Cristiano Ronaldo, aquele fenômeno português, não se machuca. Ele tem um preparo físico... Ele não se machuca, ele não se machuca por quê, Frank? Porque ele não vai pra balada, porque ele treina todos os dias, porque ele é obstinado, porque ele quer sempre ser melhor do que ele foi na última partida. Ao contrário do menino Ney, que gosta de uma baladinha, né? Nada contra, cada um faz o que quiser da vida. Né? Parece que ele agora tá mais quietinho, viu? Também, essa quantidade de filhos, se não se aquietar, já viu, né? E eu acho que ele ficou mais quietinho lá quando foi pra Arábia Saudita, né? Porque lá...
é bem diferente de Europa, Brasil, né? As baladas... Sim. Agora, o que chama atenção em Neymar, Frank, que é uma coisa interessante de se falar também, você vê que com toda a mídia em cima do Neymar, Neymar é uma espécie de princesa Diana. Onde ele vai, os paparazzis vão atrás. Quer dizer, e mesmo assim, Neymar ficou fora dos escândalos. Isso que eu acho interessante. Né? Principalmente dos escândalos sexuais, que acabaram com a carreira de Robinho, acabaram com a carreira de Daniel Alves, acabaram com a carreira de grandes jogadores, né? E o Neymar não. O Neymar se mantém na dele, numa boa, aprontando bastante, mas com malandragem de verdade, sabendo fazer o que ele quer fazer, sem que isso atrapalhe a sua vida profissional e sem que isso leve para a mídia os percalços que acabaram encerrando a carreira desses dois que eu acabei de falar. Então o Neymar se mantém de maneira esperta e, evidentemente, quando ele era mais jovem, muito bem trabalhado, então ele sabe fazer o que ele quiser sem deixar escapar nada para fora, nada que macule a imagem Neymar. Tanto é que quando uma menina aqui de Salvador tentou aplicar o golpe, ele estava completamente documentado, mostrando que não era nada daquilo, e mais do que isso, que foi agredido e não o agressor. Quer dizer, tem que bater palma, o cara é malandro. E teve uma gravação do celular, né, nesse caso aí, né? Muito esperto. E não é só a questão de ser esperto, a questão de ser honesto, né? Ninguém tem que pegar a mulher e fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, sem consentimento da mulher, que é o que fizeram Daniel Alves e Robinho, né? Então eles estão pagando por aquilo que fizeram. E Neymar, eu digo que é esperto porque não comete esse tipo de atrocidade, pelo menos não que a gente saiba. Vamos esperar aí que nesses 6 meses ele consiga jogar bem no Santos e tenha uma preparação física melhor, um cuidado melhor, né, mental, físico também, para que de repente ele possa participar da próxima Copa do Mundo, né? E deixar de ser chamado de menino Ney, né? O cara tem 4 filhos, mais de 30 anos, já é um barbado, um bilionário, trilionário, como você bem lembrou, bilionário, sei lá, enfim, dinheiro pra caramba. Tá na hora de parar de tratar o Neymar como um garotinho, né? O Neymar é um homem, provavelmente deve ser, se tiver uma forma técnica interessante, o capitão da seleção brasileira, inclusive, o que eu não concordo, porque eu acho que é 2 pesos em cima de um jogador, ele já tem que resolver em campo, ainda ser o capitão, ainda tem que se dirigir ao lado, se desgastar com isso, eu não concordo. Eu preferi um brucutu capitão e deixar ele só jogando bola. Mas, enfim, se ele estiver bem, vai ser muito bom para o futebol brasileiro e para o futebol mundial, porque é um dos maiores expoentes do futebol no momento, hoje, mesmo estando há 2 anos parado, praticamente. Muito bem, estamos na nossa live Notícia Bahia. Acesse o nosso portal noticiabahia.com. Vamos falar do Bavi Esporte. Que maravilha, mais um pouquinho Frank? de esporte. Bavi número 500. Número 500. A torcida aí, né, tem festa de Iemanjá, mas parece que a torcida deve lotar lá a Arena Fonte Nova. O que é que você espera, Oscar? Você que é o especialista do esporte, fala pra gente o que é que você espera desse Bavi, você que já comentou muitos Bavis, né, nos programas de televisão, nas emissoras. Conta pra gente. Olha, eu espero um Bavi extremamente disputado. Lamentavelmente, como a gente disse no início da live, é um Bavi de uma torcida só, apenas o torcedor tricolor poderá entrar na Fonte Nova. Enfim, temos essas nuances envolvendo o Clássico Bavi. Como é início de ano, ainda estamos em janeiro, os clubes acabaram de voltar das férias, jogadores recém-contratados, não dá para cravar quem é favorito, quem está melhor, quem está numa situação mais confortável. É verdade que o Vitória é o líder do campeonato, com 11 pontos, e o Bahia é o 5º. Mas uma vitória no Clássico Bavi já deixa o Bahia empatado com o Vitória. Por exemplo, claro que se o Vitória ganhar, aí ele dispara. Mas, enfim, é um clássico. Clássico não existe normalmente favoritos, ainda mais nessas condições. Início de ano, times sendo formatados ainda pelos seus treinadores. Você vê que o Bahia ficou as 3 primeiras rodadas fora do Campeonato Baiano, porque estava treinando em Girona, pensando também já na Libertadores, que começa para o Bahia contra o The Strong já no mês que vem. E o Vitória um pouco ainda não tem essa preocupação tão imediata. O Vitória tem o Campeonato Baiano e o Nordestão, a mesma coisa que o Bahia. Mas a Sul-Americana só começa em abril, ou seja, a Vitória tem um tempo maior para se preparar para as competições nacionais e competição internacional, no caso do Sul-Americano. O Bahia não, o Bahia é tudo agora. Dia 2 de fevereiro, é domingo,
Bavi, e aí logo no mês seguinte já tem o The Strongest pela Libertadores da América. Então, os dois times estão ainda em formação, estão ainda engatinhando, tentando buscar aquela melhor forma de jogar, aquele melhor esquema de jogo, aquela melhor tática, enfim. E, evidentemente, com as peças sendo colocadas nos lugares certos. E isso, os dois treinadores, tanto o Carpini como o Ceni, só vão conseguir com o decorrer dos jogos, para ver se aquele jogador realmente se adaptou àquela posição, àquele esquema, àquela situação de jogo. Então, é muito cedo ainda para se cravar não só quem é o favorito, mas quem é favorito para o Campeonato Baiano, quem está mais próximo do título, entendeu? Então, é uma situação ainda de muita expectativa, né? A gente vai olhar esse Bavi com olhos muito atentos para entender mais ou menos o que é o Ceni, o que é o Carpini, o que pode oferecer o Vitória, o que pode oferecer o Bahia. Mas cravar, dizer quem é que leva vantagem é complicado. Claro que o Bahia jogando na sua casa, na Fonte Nova, com a sua torcida e Vitória sem torcida, leva uma pequena vantagem. Mas dentro das 4 linhas, tudo igual. Agora tem um detalhe também, né? Os campeonatos regionais estão sendo desvalorizados nos últimos anos, mas, apesar disso, eu acredito que, por ter uma rivalidade entre Bavi, né, entre Bahia e Vitória, eu acho que quem vencer a partida vai sair fortalecido nesse começo do ano, né? Que gera uma confiança no time. Quem vencer... Não tenha a menor dúvida. Não tenha a menor dúvida. Em qualquer situação, Frank, não é só início de ano, qualquer situação, o vencedor do Bavi sai sempre fortalecido. Se ganhar um Bavi, ganhar um clássico regional, coloca... Primeiro dá aquele alívio na torcida, né? Ganhei do meu principal inimigo. Tem gente que acha, por exemplo, que é mais importante ganhar o Bavi do que o Campeonato Baiano. Quer dizer, entendeu? Se eu ganhar os 2 Bavis e perder o Baiano, tá tudo bem, pelo menos eu ganhei do rival. Tem isso também. Quer dizer, então, eu acho que o Campeonato Baiano, como a maioria dos campeonatos regionais, excetuando-se aí o Campeonato Paulista, eles não servem de parâmetros para outras competições. Não dá para você montar um time no Campeonato Baiano pensando que esse time está pronto para disputar um brasileiro, por exemplo. Não. Claro que não. São níveis técnicos completamente diferentes. Com todo respeito aos times do interior da Bahia, mas é muito diferente você enfrentar um Porto, uma Jacuipense, uma Juazeirense, do que enfrentar um São Paulo, Flamengo e Corinthians. Não dá nem para comparar. Então é claro que você tem que ter olhos atentos para o que está sendo feito de bom no Campeonato Baiano, aproveitar isso para as competições que virão ao longo do ano. Agora, ter como parâmetro e achar que isso pode ser de base para disputar um campeonato com maior push, como é o brasileiro, como é a Copa do Brasil, como a Sul-Americana ou a Libertadores, aí não dá. Aí realmente tem que repensar. Mas é o início, é o começo do trabalho. O Campeonato Baiano, como todos os campeonatos regionais do Brasil, servem para isso. Para as equipes irem se acertando, para as equipes irem colocando as peças nos lugares certos, para que os treinadores consigam fazer com que os jogadores entendam o seu esquema de jogo, a sua tática para essa ou para aquela partida. Então, isso é interessante, é claro. Mas, como você disse, os campeonatos regionais estão cada vez mais desvalorizados exatamente em função do valor que se dá aos outros campeonatos, principalmente em função de dinheiro. O Campeonato Baiano não dá para comparar com a Copa do Brasil, que paga 50 milhões, com o Campeonato Brasileiro, que pode pagar 70, dependendo da sua colocação, com uma Sul-Americana ou com uma Libertadores, que extrapolam os números dessas premiações. Quer dizer, não dá nem para comparar em função de valor, em função de dinheiro. Ou seja, também não dá para comparar em função de investimento. Bahia e Vitória começaram a investir no início do ano. Mas se o bicho pegar no Campeonato Baiano ou no Nordeste, eles vão investir mais ainda, vão recontratar mais jogadores para disputar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Essa é uma certeza tácita. Quem for mal no Campeonato Baiano vai ter que contratar. Quem for bem vai ter que ficar atento para não achar que é o time ideal para disputar uma competição mais difícil, mais equilibrada, como o Brasileiro, Copa do Brasil e os campeonatos internacionais. Agora o regional, que gera também, né? Aparecem novos jogadores, novos destaques. Principalmente das divisões de base, né? Exatamente. Se não tiver o regional, como eu já ouvi alguns comentaristas falando, tem que acabar regional, tem que acabar campeonato carioca. Acredito que... Você já viu o comentarista dizer isso, é? Já. Aí a gente tem que perguntar para o comentarista que trabalho ele vai fazer nos primeiros 3 meses do ano. Se acabar o regional. Ele vai falar o quê? Sobre o quê? A festa de Iemanjá, a festa de Bonfim, o carnaval. O futebol amigo, de rua. Essa ideia de acabar com o regional, de ser contra o regional, isso é uma ideia esdrúxula. Eu até acho que agora
os dirigentes, os cartolas, começaram a pensar de maneira mais racional e fazer um campeonato regional mais enxuto, mais rápido, mais curto, mais tiro curto, como se diz lá no Sul. Beleza, não tem problema nenhum. Aí melhora. Aí você tem condições de fazer um campeonato, pelo menos disputado entre as maiores forças do estado. Tudo certo. Entendeu? O que não se pode e o que não se poderia manter é um campeonato regional com 5 meses de realização, com 5 meses de datas ocupando datas que você poderia utilizar até para amistosos, até para ir, enfim, para outras competições e tal. Então, um campeonato mais enxuto, mais curto, definido rapidamente, é interessante, é legal. E outra coisa, mantém acesa a chama da rivalidade interna, da rivalidade local. Então, não fique pensando, você aí, torcedor, que o regional não tem importância. O regional tem importância fundamental. Primeiro, histórica. Segundo, tradição. Terceiro, os números, né? Porque fica aquela briga, o Bahia tem 50 títulos, o Vitória tem 30, tá chegando, faltam 20. Porque o interior tem 3, né? 2 do Alagoinhas, do Atlético de Alagoinhas, e 1 do Colo-Colo, fora aquelas equipes que já ganharam o Campeonato Baiano e não estão disputando o Campeonato Baiano. Bahia de Feira, Fluminense, Galícia, Ipiranga, enfim. Então, o Campeonato Regional, ele não pode acabar, porque ele tem essa tradição, ele tem essa história que está sendo contada a cada ano, que não pode acabar. E como o Frank bem lembrou, é um campeonato que dá chance de você descobrir novos valores. Por quê? Porque a responsabilização do atleta não é tão grande no regional como é no brasileiro. Vou explicar. Um jogador da base, zagueiro, entra no time titular e faz um pênalti contra o Jacuipense. E o Bahia ou o Vitória perde para o Jacuipense. O estrondo, o estrago é bem menor se o cara faz um pênalti valendo 3 pontos contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, ou na Libertadores ou na Sul-Americana. Então, o campeonato regional serve para isso também, para dar estrada, para engrossar a casca dos meninos que estão vindo da base. Então, o campeonato regional, não só o baiano, os campeonatos regionais, tem essa função, né, de ir preparando também os atletas da base que vão chegando para a equipe principal. Por quê? Porque é muito mais interessante você botar um menino jogando contra equipes, repito, com todo respeito, contra equipes do interior da Bahia do que contra os grandes do futebol brasileiro. Quando ele chegar para disputar contra os grandes, ele já vai estar calejado, ele já vai estar, né, com um pouco de estrada, então ele já vai poder se desenvolver melhor. E um detalhe, né? O regional, se você fala em outros campeonatos, você tem os times da capital, né? E o regional, ele tem os times do interior. Então, quer dizer, se não tivesse o regional, os times do interior, aqui na Bahia, estão jogando quantos? 8, né? 2 são aqui da capital, 8 do interior. Então, acabariam os times do interior. Perfeito, Frank, perfeito. Eu acho que essa é a colocação mais interessante para justificar a necessidade dos campeonatos regionais. Exatamente. Os times pequenos, os times do interior, só tem um jeito de ascensão. É ganhando, se classificando bem no campeonato regional para conseguir uma vaga. Quem sabe na Série D, quem sabe na Série C, quem sabe na Copa do Brasil, não é verdade? Quem sabe no próximo Nordestão. Então o campeonato regional tem todas essas nuances. O campeonato regional não define só o campeonato, o campeão estadual. Ele define quem vai para qual série do Campeonato Brasileiro. Ele define quem vai para a Copa do Brasil. Ele define quem vai para o Nordestão. Então, é a chance, é a oportunidade que as equipes, e principalmente os jogadores que estão atuando no interior, tenham a chance de mostrar o seu talento, o seu valor e, quem sabe, serem, né, puxados por grandes times e ele possa ter uma carreira interessante. Porque é ilusão essa coisa de que jogador de futebol se dá bem e todo jogador de futebol é rico. Não é assim, não. Aqui na Bahia... Os grandes salários, por exemplo, aqui na Bahia, estão no Bahia e no Vitória. Mas os outros 8 times tem muita gente ganhando salário mínimo. Aqui na Bahia a gente teve o Bobô, né? Que é do interior do estado e foi um jogador que ele se destacou, depois foi para o São Paulo, né? O Bobô, na verdade, ele é de Senhor do Bonfim, né? Exatamente, mas ele se destacou na Catuense, né? A Catuense, que era uma das grandes forças do Campeonato Baiano, chegou a ser dada, né? Carimbada como a terceira força do Campeonato Baiano. Hoje a Catuense, não sei nem se disputa a segunda divisão, para ser bem sincero, eu preciso até me informar. Eu não sei se a Catuense disputa a segunda divisão do Baiano, mas enfim, voltando para Bobô, que é de Senhor do Bonfim, começou a sua carreira na Catuense, se destacou, foi comprado pelo Bahia, junto com o Sandro, se eu não estou enganado, que também era da Catuense, e acabou sendo campeão brasileiro. Depois do Bahia, o Bobô jogou no Fluminense, no São Paulo, no Internacional, enfim, pelos grandes clubes do futebol brasileiro. Teve chance também na seleção brasileira, se eu não estou enganado, ele disputou 2 ou 3 partidas com
com a amarelinha, foi campeão brasileiro pelo Bahia, sendo o capitão do time. Quer dizer, isso prova, a lembrança de Frank, no caso de Bobô, prova que é possível você enxergar nas equipes do interior valores que podem se transformar em grandes ídolos dos grandes clubes do futebol brasileiro. O caso do Bobô é um caso emblemático. Saiu da Catuense, onde ninguém conhecia, chegou no Bahia e virou música de Caetano Veloso. Né? O toque sutil do Bobô. Quer dizer, você vê a importância do time do interior. O que ele pode fazer com o atleta, né? Eu assisti um jogo anos atrás, naquela época, década de 80, era garoto. Não lembro, Bahia contra outro time. Não lembro qual foi. Mas eu acho que foi Bahia e Flamengo, se eu não me engano. E o Bobô, cara, o cara jogava demais. Hein? Jogava muito. Em relação aos outros jogadores, incrível. E você vê a genialidade de Caetano, né? Conseguiu traduzir em uma frase o futebol de Bobô. O toque sutil era esse, o Bobô. Bobô não era um driblador que saía driblando todo mundo. Bobô não era um artilheiro que fazia o maior número de gols de sua equipe no campeonato. O Bobô era o cara do toque, do passe, da conclusão refinada. Claro que ele fazia gol, ele fazia muitos, mas não era um artilheiro nato, como um centroavante, por exemplo. Exato. Né? E ele chegava na área, pisava na área e fazia seus gols. Mas não era a função principal dele, por exemplo. Mas o seu toque, a sua qualidade, a sua visão de jogo, a sua capacidade de entender o jogo e de enxergar os seus companheiros dentro de campo, fizeram de Bobô um dos maiores jogadores da história do futebol baiano e não à toa o levou, né, essa condição o levou a jogar em grandes times de futebol brasileiro, como eu disse, Fluminense, São Paulo, Inter. Devo ter esquecido um ou outro aqui, mas esses três eu me lembro bem. Vamos desejar um ótimo Bavi, né, edição número 500, hoje às 16 horas, hoje dia 1º de fevereiro, na Arena Fonte Nova, e vamos desejar aí, né, o primeiro Bavi do ano, que o melhor saia vencedor da partida. E desejando também, Oscar, um excelente dia aí, um 2 de fevereiro, excelente festa de Iemanjá, né? A gente que está aqui em Salvador, Bahia. É isso aí, a gente deseja um Bavi da paz, claro, primeira coisa, um Bavi de muita paz, embora a gente tenha torcida única, a gente sabe que nas adjacências do estádio, nos bairros periféricos, as torcidas têm dado mau exemplo, né? Tanto torcedores do Bahia como do Vitória têm se engalfinhado, feito guerra de torcida, em bairros que não tem nada a ver com o estádio, longe do estádio. Então a gente espera paz dentro e fora do estádio, primeira coisa, muita paz, muita tranquilidade, e espera qualidade, né? Que a gente possa ter um Bavi, independente de ser 0x0, 1x1, 3x3, 4x0, enfim, independente do placar, que seja um Bavi jogado, tecnicamente gostoso de se ver. Né? Seja um Bavi que coloque Bahia e Vitória no lugar onde eles devem estar sempre. Ou seja, como times grandes, se enfrentando com respeito, com qualidade, com objetivo, mas sempre sabendo que é só futebol. Só futebol. Bem, Oscar, foi ótimo. Vamos nos despedindo. Até a próxima live Notícia Bahia. Até a semana que vem. Pô, é um prazer sempre estar com você e com esse público maravilhoso, e tenho certeza que já na nossa próxima live a gente vai poder discutir um pouco mais sobre o Bavi, porque nós vamos ter o resultado, vamos saber como o Neymar vai estar, vamos saber como os jogadores brasileiros que foram repatriados vão se manifestar nesses campeonatos estaduais e nos campeonatos nacionais. Enfim, esse ano aí promete, tem muita coisa boa chegando por aí. Sem esquecer também, né, Frank, rapidamente assim, das eliminatórias da Copa do Mundo, né? O Brasil ainda não carimbou o passaporte, ainda temos que dar um jeito nisso. Tudo bem que classificam 6 e tem mais um da repescagem, né? É quase impossível o Brasil ficar fora. Mas é futebol e a bola precisa bater na rede para a gente classificar. Um abraço. Um abraço. Valeu, Oscar.